vai falar do nosso produto, que é um dos nossos lançamentos, que é o Core Biome, o pós-biótico número 1, o futuro da saúde intestinal hoje. Antes de falar de Core Biome, eu queria contar uma história para vocês. Quando eu falei lá no começo de microbiota intestinal, de saúde intestinal, comentei que vocês já devem ter ouvido falar muita coisa sobre esse assunto. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, ricas em frutas, verduras e legumes, a gente está falando de uma alimentação que seja rica em pré-bióticos. Pré-bióticos são as fibras que estão presentes nas frutas, verduras, legumes, grãos integrais, e também a gente pode suplementar, né? Na farmácia de manipulação a gente tem, por exemplo, o FOS, o GOS, que vocês devem ter aí na farmácia, que são fibras, ou seja, são pré-bióticos. Esses pré-bióticos, quando eles chegam lá no nosso intestino, aquelas bactérias benéficas do intestino, elas vão consumir essas fibras. Então, as bactérias, elas precisam de alimento, né? E aí, algumas fibras que a gente consome na nossa alimentação, o nosso corpo não consegue digerir. E aí, o que acontece? As bactérias benéficas do nosso intestino conseguem digerir, conseguem consumir, conseguem metabolizar, comer essas fibras. As bactérias benéficas do intestino consomem essas fibras e elas produzem alguma coisa. E aqui está o pulo do gato do nosso produto de hoje. Quando a gente fala que as bactérias produzem alguma coisa, a gente está falando de substâncias benéficas. Então, tudo que a gente faz de modulação intestinal, de dar probiótico para a pessoa, de dar fibra, para que ela tome água, tenha uma alimentação saudável, é porque a gente quer que as bactérias do intestino dela sejam capazes de produzir substâncias benéficas. Essas substâncias benéficas, elas podem ser chamadas de pós-bióticos. Pós, pessoal, porque vem depois. Então, pré é o que vem antes, pós é o que vem depois. Depois do quê? Depois do metabolismo, ou seja, depois da produção pelas bactérias boas. O Core Biome é isso. O Core Biome é um pós-biótico porque ele é um produto que é naturalmente produzido pelas bactérias boas do intestino. Então vamos a alguns conceitos. Pré-bióticos são aqueles alimentos que não são digeridos pelo nosso intestino e que vão ser consumidos pelas bactérias do nosso intestino. Pré-biótico é o que vem antes, é o combustível. Probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em adequadas quantidades, conferem um benefício para quem consome. Então, a gente tem alguns tipos de probióticos, a gente tem não só na farmácia de manipulação, mas a gente tem iogurtes, a gente tem leites fermentados, que tem lactobacilos, que tem bifidobacterium, que tem saccharomyces, que são tipos de probiótico. Vamos lembrar do pró. Pró é quem faz, é o agente. E aí, a gente tem agora no mercado magistral os pós-bióticos, que são as substâncias produzidas pelas bactérias boas do intestino e vão ter ação não só no intestino, mas no corpo todo. Então, vamos lembrar muito aqui, ó, pré-biótico é o que vem antes, probiótico é quem faz, é o bichinho, é o micro-organismo, e pós-biótico é o produto, é o resultado. E o Core Biome é um pós-biótico, porque tá vendo aqui esse Bzinho, né? É aqui que o nosso Core Biome tá. Bom, e por que Bzinho? Core Biome, pessoal, por definição, ele é um ácido graxo de cadeia curta chamado de butirato. No Core Biome a gente tem 3 moléculas, 3 pedaços de butirato. A gente tem 3 moléculas de butirato, conforme está na imagem aqui, estabilizadas em glicerol. Ele é hoje o único butirato biodisponível do mercado. Então, lembrando que biodisponível é aquela substância que o nosso organismo consegue absorver. A gente já teve aí outras tentativas de se fazer um butirato, mas essas tentativas não foram interessantes porque ele não era biodisponível. Então, o nosso organismo não conseguia absorver e, por consequência, ter um efeito legal porque ele não era disponível, porque ele não era biodisponível. Então, por definição, o Core Biome, além de ser um pós-biótico, ele é um butirato. São 3 moléculas de butirato, tá? Ok.
e qual é o mecanismo de ação do core biome? Vamos pegar o nosso intestino aqui e vamos dar um zoom, né, com uma lupa nele aqui. Pessoal, no nosso intestino, vou até colocar a imagem maior para vocês conseguirem ver. No nosso intestino, a gente tem uma espécie de muro, então, que são as nossas células intestinais. Eu falei lá no começo para vocês que elas se chamam colonócitos, né? Porque são as células do cólon. Mas não só no nosso intestino grosso, mas no nosso intestino delgado também, né? Lembrando que o nosso intestino grosso é esse intestino que realmente é mais grosso, e a gente tem o intestino delgado que está aqui no meio. Mas a gente tem essas células, que são as células intestinais, que são responsáveis por revestir todo o nosso intestino, tá? Então tá vendo aqui que elas fazem realmente uma barreira, um murinho aqui no nosso intestino, certo? Essa barreira intestinal, ela é responsável pela proteção do nosso organismo. Então, pessoal, a gente tem essa barreira intestinal que ela é responsável pela proteção do nosso organismo. A nossa barreira intestinal, ela é responsável por fazer com que substâncias que estão dentro do nosso intestino não escapem para o resto do nosso organismo, para o resto do nosso corpo. Então vamos voltar na imagem aqui. Pensa bem que aqui é um pedacinho do nosso intestino, né? A gente deu um zoom aqui no intestino, a gente está olhando mais de pertinho aqui no nosso intestino, e aí tudo que a gente come e todas aquelas bactérias ruins, as bactérias boas, os produtos ruins que as bactérias produzem, estão aqui, ó, estão tudo aqui no meio. E a gente precisa de algo que proteja o resto do nosso corpo dessas substâncias. Não dá para ter uma passagem livre ali que tudo sai do intestino e vai para o resto todo do nosso corpo. E a responsável por fazer essa barreira, por fazer essa proteção, é a nossa barreira intestinal. Tá? E aí, pessoal, o nosso intestino, né, que tem esse muro, ele também precisa de uma espécie de cimento, uma substância responsável por manter os tijolinhos, que são as nossas células intestinais unidas. Então, vamos pensar que a gente tem vários tijolinhos, que são as nossas células intestinais, e elas precisam, olha conforme está na imagem aqui, tá sempre juntinhas, elas precisam estar uma do ladinho da outra, grudadinha, porque se elas não estão grudadinhas, a gente abre um espacinho, aquele monte de coisa ruim começa a escapar, tá? E quem é responsável por manter essas celulinhas todas juntinhas, quem é responsável é o nosso cimento. A gente também tem uma espécie de cimento. Bom, e o que o core biome tem a ver com tudo isso? O core biome, ele aumenta a produção do nosso cimento, responsável por manter nossa barreira intestinal unida e fortalecida, protegendo o nosso organismo. Então, quando a gente consome o core biome, ele chega lá no nosso intestino e aumenta a produção do nosso cimento. Tá vendo aqui que a gente tem essas estruturas aqui? Essa estrutura tem um nome científico, ela chama proteína de oclusão, mas vamos pensar que ela é um cimento. E aí, conforme ele consegue aumentar a produção desse cimento, a gente tem esse muro intestinal, a gente tem essa barreira intestinal fortalecida e a gente protege o nosso organismo. Bom, pessoal, e aí, quando a gente não tem uma barreira intestinal protegida, lembra que eu falei que se a gente tem buracos na nossa barreira intestinal, se a gente não tem cimento suficiente, uma barreira que era para ficar intacta assim, ela começa a apresentar furos. Quando ela começa a apresentar furos, buracos, e aí, pessoal, as bactérias ruins que moram no intestino produzem aquelas substâncias prejudiciais, como algumas toxinas ou outras substâncias ruins. Olha só que a gente tem aquelas substâncias ruins todas aqui, né, causando destruição, causando inflamação. E aí essas substâncias ruins, essas bactérias ruins, quando a gente não tem a barreira intestinal fortalecida, quando está faltando cimento, olha só, a gente tem realmente buracos aqui, furos na nossa barreira intestinal. Algo que era para estar bem juntinho assim, passa a estar espaçado, a gente dá espaço para que algumas coisas escapem para o nosso intestino. E aí, essas coisas, ou essas bactérias, essas toxinas, essas substâncias inflamatórias, elas conseguem atingir
o nosso corpo, o nosso organismo como um todo. Tá? Inclusive o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central, a nossa pele, o nosso fígado, várias outras partes do nosso corpo. Tem um nome para essa condição, ela se chama intestino vazado ou intestino permeável ou leaky gut. Leak em inglês é vazado, gut intestino. Então, intestino realmente vazado, tá? Lembra, o normal é a gente estar com uma barreira forte, uma barreira que consegue proteger a gente. A gente não tem cimento e ela fica frouxa, um monte de coisa começa a passar para o nosso corpo todo. Quando essas coisas começam a passar para o nosso corpo todo, alguns sintomas podem aparecer, como ansiedade, depressão, irritação, algumas alergias alimentares, alergias de pele e até algumas doenças autoimunes, tá? Então esse intestino vazado ou esse intestino permeável, ele traz uma série de consequências pra gente e essas consequências podem ser um desses sintomas aqui ou um desses problemas. Bom, pessoal, então como eu já expliquei, o que acontece quando a gente tem corbiome, a gente aumenta a produção de cimento do nosso intestino, impedindo que as substâncias e bactérias ruins escapem para o resto do corpo, para o resto do organismo, mantendo a proteção do nosso corpo todo. Então, conforme vocês veem aqui, diferentemente do que a gente tinha na imagem anterior, olha só, na imagem anterior, a gente tinha uma barreira intestinal vazada, com buracos, um monte de besteira passava para o resto do nosso corpo. Aqui a gente tem uma barreira intestinal fortalecida, uma barreira intestinal íntegra, uma barreira intestinal com cimento suficiente. Tudo de ruim que acontece no intestino não escapa para o resto do nosso corpo, tá? E aí a gente tem aqui até um tchauzinho, né? Por quê? Porque aí essas substâncias ruins, elas vão ser eliminadas através das fezes, tá? Elas vão entrar pelo intestino, sair pelo intestino e tchau mesmo. Elas não vão escapar para o resto do nosso organismo, tá? E aí a gente tem um corpo muito mais saudável, sem aqueles problemas que eu comentei. Além disso, pessoal, um outro mecanismo de ação do corbiome é que o corbiome ele serve de energia para as células do intestino. As nossas células, assim como a gente, por exemplo, elas precisam de intestino para desempenhar suas funções. A gente viu lá no começo que as células do intestino elas são responsáveis por absorver nutrientes, por absorver água. E também a gente acabou de ver que a gente precisa de uma barreira intestinal muito bem feita, muito forte, para proteger a gente de algumas substâncias ruins. Se essas células do nosso intestino, né, que são essas estruturas em azul aqui, não têm energia o suficiente, elas ficam fracas, elas ficam meio frouxas, elas não ficam ali fortes, robustas o suficiente para fazer a nossa barreira intestinal íntegra. E aí realmente alguma coisa pode passar ali, né, porque nossa, coitada, a célula tá sem energia, né, tá fraca, igual a gente quando não come. O corbiome, ele serve de energia para as nossas células do intestino, tá? Então, na célula do intestino, a gente tem uma fábrica que se chama mitocôndria, que é uma fábrica, né? Que é um pedacinho da célula, uma organela da célula, que é responsável por produzir energia. O corbiome, quando a gente consome, ele chega lá no nosso intestino, entra dentro da nossa célula do intestino e consegue servir de energia para essa célula do intestino. Tá? Pessoal, em relação aos estudos científicos do corbiome, o butirato, lembrando que o corbiome são 3 moléculas de butirato, é uma substância que é muito estudada há muito tempo. Por muito tempo, inclusive, se tentou fazer do butirato um suplemento alimentar. Mas por uma série de motivos tecnológicos aí de laboratório, nunca se conseguiu fazer com que o butirato fosse um suplemento. Por quê? Porque o butirato, há muito tempo, em vários estudos científicos, ele vem sendo apontado como a assinatura de um cólon saudável. E eu vou explicar melhor isso. Eu comentei com vocês que o butirato ele é produzido por algumas bactérias do nosso intestino. Só que a produção de butirato ela só é possível em um intestino que tem ótimas qualidades de saúde.
Então lembra que eu falei que a nossa microbiota intestinal, que o nosso ambiente intestinal, ele sofre alteração de um monte de coisa? Da nossa alimentação, de água, de atividade física, de estresse, de ansiedade. As bactérias que produzem o butirato, elas são muito exigentes. Elas só conseguem produzir butirato em condições específicas. Elas são enjoadas, elas são sensíveis. Então, o butirato, ele só é possível de ser produzido quando a gente tem um intestino zero bala, um intestino nota 10. Um intestino que tem um ambiente saudável o suficiente para que a gente consiga produzir butirato. Tá? Então até peguei essa bactéria bem diferentona aqui, né? Porque a gente tem centenas de bactérias no nosso intestino, boas, ruins, bactérias que a gente nem conhece ainda, e aí alguns tipos, lembra que eu falei que as bactérias são como povos, né? São como etnias, alguns povos de bactérias que são capazes de produzir butirato, tá? Então, altos níveis de butirato significa que o seu intestino está bom o suficiente, que você deu para o seu intestino condições boas o suficientes para que ele consiga produzir butirato, tá? Então, por isso que a gente fala de assinatura de um intestino saudável, porque nas pesquisas científicas, os pesquisadores começaram a ver que sempre que a pessoa tinha butirato, ele ia lá no intestino da pessoa e media, né, via que ela tinha butirato, significava que essa pessoa tinha um intestino saudável. Um outro fato muito interessante é que altos níveis de butirato no intestino também estão relacionados com doenças inflamatórias intestinais. Então, os estudos científicos viram que as pessoas que tinham doenças inflamatórias intestinais, quando elas tinham mais butirato, como a gente vê a mocinha aqui, elas tinham menos dor e menos desconforto intestinal. E aí as pessoas que tinham pouquinho butirato lá no intestino, elas tinham mais dor e elas tinham mais desconforto, elas tinham mais diarreia, elas tinham mais sintoma gastrointestinal. Pessoal, olha que interessante. A gente está falando de um processo que está relacionado com a produção de substâncias boas pelas bactérias da microbiota intestinal. A gente viu que a microbiota intestinal ela é muito delicada, então ela precisa ficar num balanço interessante. Quando a gente tem disbiose, quando a gente tem um desbalanço, a gente não tem bactérias boas o suficiente para produzir butirato. E aí a gente tem mais bactérias ruins, essas bactérias ruins produzem um monte de substâncias ruins que podem levar, por exemplo, a piores formas de uma doença inflamatória intestinal. Piores formas porque a pessoa vai apresentar mais dor, mais diarreia, gases, problemas de absorção de nutrientes, tá? Então, altos níveis de butirato no intestino significa menos sintomas nas pessoas que tinham as doenças inflamatórias intestinais. Pessoal, em relação aos estudos científicos de butirato, a gente tem muita coisa publicada, assim. Se vocês conversarem com algum prescritor ou com um farmacêutico da farmácia e falarem de butirato para eles vão comentar com vocês que há muito tempo se fala das ações do butirato, não só para a saúde intestinal, hoje a gente focou em saúde intestinal, mas para ações em diversas aplicações em doenças metabólicas. O butirato, lembrando que o Corbiome são 3 moléculas de butirato, é uma substância estudada há muito tempo. E diversos estudos científicos apontam a importância dele tanto na prevenção quanto no tratamento das condições gastrointestinais. Então eu falei aqui de doença inflamatória intestinal e quantidade de butirato, mas vale ressaltar que muitos estudos científicos mostram que quanto mais butirato a pessoa tem no intestino, menor é a probabilidade dela desenvolver doenças inflamatórias intestinais. Ou seja, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de fazer com que a pessoa tenha menos chance de desenvolver uma doença, tá? A gente está falando de um efeito protetor, não só de tratamento. Então, quais são as indicações do Corbiome? Auxílio no controle de sintomas de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa, pessoas sensíveis a fibras,
Pessoal, se algum dia chegar na farmácia, provavelmente é bem comum alguém que fala para você, eu tô fazendo uma dieta com a nutricionista, com o nutrólogo, com o endócrino, que chama Low Food Map. Essas dietas Low Food Map, elas geralmente são utilizadas para pessoas que têm uma sensibilidade a fibras. Então, se a pessoa come, por exemplo, um arroz integral, um feijão, um grão de bico, que são alimentos que têm bastante fibra, ela se sente inchada, ela se sente com desconforto. Isso por quê? Quando ela consome essas fibras, as bactérias do intestino dela fermentam, consomem essas fibras e aí ela tem desconforto. Então a pessoa tem que tirar todas essas fibras da alimentação dela. Só que ela começa a sentir um monte de sintomas relacionados ao intestino. E aí é muito difícil a gente fazer o controle desses sintomas. Qual é a vantagem do Core Biome nesses casos? Como ele é um pós-biótico, ou seja, ele vem depois, ele já é o produto da fermentação das bactérias. Lembra? A bactéria teria que pegar a fibra lá do arroz integral, consumir, metabolizar e produzir alguma coisa. O Core Biome já é essa alguma coisa. A gente já traz esse produto pronto. Tá? Então, para a pessoa que está fazendo a dieta Low Food Map ou que é sensível à fibra, é muito interessante. Além disso, pessoas com intestino vazado ou intestino permeável ou leaky gut. Se a pessoa às vezes não chega para você e fala, eu tenho intestino vazado, eu tenho intestino permeável, a gente pode falar de algumas queixas relacionadas. Então, a pessoa que tem intestino vazado, ela pode apresentar constipação e outros problemas digestivos, indisposição, ansiedade, irritação, dificuldade de emagrecimento. Lembra do nosso intestino. Se a gente não tem cimento suficiente, ele fica frouxo, um monte de toxinas, de coisas ruins passam a passar para o nosso corpo, a gente tem sintomas como ansiedade, depressão, dificuldade de emagrecimento. Além disso, a gente pode indicar o Core Biome em fórmulas de probióticos, de prebióticos e de simbióticos, ou seja, para aquelas pessoas que já têm interesse ou que estão tratando ou que estão com fórmulas de prescrição para a saúde gastrointestinal. As vantagens do Core Biome: ele é um pós-biótico, ou seja, ele é um produto pronto para ser absorvido pelas nossas células do intestino. Ele é absorvido e disponibilizado de maneira lenta, ou seja, devagar no intestino, ele não causa picos no nosso sangue, ele é disponibilizado de maneira lenta. Ele não possui o tradicional odor fétido característico do butirato. O butirato que a gente encontra na natureza, ele tem um sabor bem ruim, um cheiro bem ruim, mas nesse caso do produto do Core Biome, ele tem um cheirinho, um saborzinho de banana, então não tem esse problema relacionado ao odor e ao sabor do butirato. Ele é microencapsulado, garantindo a biodisponibilidade do ativo, lembrando que biodisponibilidade é o quanto uma coisa está disponível para o nosso organismo, e ele possui uma certificação, um selo GRAS da FDA. O selo GRAS é um selo que diz que o produto é geralmente reconhecido como seguro da FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, que é o órgão que regula novos alimentos e medicamentos. O uso do Core Biome é de 300 mg para uso contínuo ou 900 mg dividido em 3 tomadas para a fase aguda. Então, se a gente está falando de um tratamento, de uma doença inflamatória intestinal, que a pessoa tem muito sintoma, a gente pode trabalhar com 900 mg. Lembrando que o Core Biome ele é microencapsulado, então ele não deve ser associado a outros ativos, a gente deve colocar ele numa cápsula sozinho, e lembrando também que é interessante a gente administrar o Core Biome depois das refeições, tá? Depois das principais refeições, então almoço ou jantar. Pessoal, a gente falou aqui de saúde intestinal, a gente falou de Core Biome, a gente falou de biointestino, e eu quero lembrar que a associação dos dois, ela é ideal, ela é perfeita, ela cobre todas as bases quando a gente está falando de modulação intestinal e de saúde intestinal. Então, lembrando que o biointestino ele estimula a digestão, ele tem ação anti-inflamatória seletiva, ação anti-inflamatória local. A gente tem a ação do biointestino como um antimicrobiano seletivo. Eu esqueci de comentar uma coisa com vocês, mas sabem que o ambiente intestinal ele é extremamente concorrido. Lembra? 100 trilhões de micro-organismos a gente tem. Então, as bactérias boas e ruins, elas estão o tempo todo brigando por espaço ali, né? Porque é limitado o espaço para 100 trilhões de micro-organismos.
Quando a gente elimina as bactérias ruins, quando a gente corrige aquele quadro de desbiose, a gente dá mais espaço para as bactérias boas conseguirem ocupar os espaços que as bactérias ruins estavam ocupando, tá? Então a gente consegue, inclusive, não só eliminar as bactérias ruins, mas fazer com que a vida das bactérias boas fique um pouquinho mais fácil, tá? E lembrando da ação do Core Biome de servir de energia para a célula do intestino e aumentar a quantidade de substâncias responsáveis por manterem a barreira do intestino. E uma barreira intestinal forte impede que substâncias ruins escapem para o corpo todo. Falando da associação de Core Biome e biointestino, que tem tudo a ver com a saúde toda do organismo, não só do intestino, a gente tem uma série no nosso IGTV, no nosso Instagram, no @InfinityPharma, só sobre saúde intestinal.